Oi, gente linda! Esse é o canal Mania de Livro e eu sou Sidney Grassman. Se você está passando por aí, por favor, não esqueça de deixar o seu like. Isso me ajuda muito. Essa fumacinha que vocês estão vendo aí é incenso, tá? Não é cigarro. Bom, hoje chegou o dia de nós falarmos sobre o livro do mês, que é Linda, como no caso do assassinato de Linda. Eu não sei pronunciar o nome dele, mas é alguma coisa como Leif Persson, e não Leif Person, como eu estava falando. Uma das coisas que eu descobri lendo esse livro é que a língua sueca é dificílima, quase que impossível. Eu tentei aprender algumas palavrinhas assim, básicas, mas não deu realmente. É uma língua complexa e difícil. É a primeira vez que eu adentro a literatura sueca e como é que eu vou explicar? É um livro diferentão, é um livro diferente de tudo que eu li. Eu fiz poucas anotações, não houve muito o que anotar. Eu apanhei um pouco desse livro, viu, gente? É um romance policial aqui. Nós vamos encontrar o caso de uma moça, a Linda. Ela. Linda Valen é o nome dela. Ela tem 20 anos. Falta uma semana para ela fazer 21 anos quando ela é brutalmente assassinada. Ela foi assassinada, também ela foi torturada, foi violentada. É uma morte assim horrível. É um livro que dispara alguns gatilhos, sem dúvida, e ela foi encontrada por uma vizinha. E a vizinha então chama a polícia local entra em contato com seus superiores em Estocolmo, que é a capital da Suécia, né? Descobri também que a Suécia, apesar de pequenininha, ela é assim muito bem organizada e não sei explicar, mas assim, Estocolmo, descobri que Estocolmo é um arquipélago, algo que eu realmente não sabia. Descobri bastante coisa sobre a Suécia lendo esse livro, né? Descobri até que a rainha deles é, não sei se ela é brasileira ou se ela é filha de brasileiros, algo assim. Lendo o livro vocês vão descobrir também, mas eu, se fosse vocês, não leria, tá? É um livro muito chato. Ele assim, ó, ele tem 429 páginas e as 300 primeiras páginas poderiam ser colocadas fora, tranquilamente. Sabe? São irritantes, aquilo não anda. O tempo todo o leitor sente que está andando em círculos. Né? Em grande parte, isso advém do fato de que o autor, Leif Persson, ele foi criminologista antes de se tornar um autor de ficção. Ele não é como, por exemplo, Agatha Christie, que é uma pessoa uma civil, uma pessoa comum, que um belo dia decidiu escrever livros policiais, ou Sir Arthur Conan Doyle, ou tantos outros escritores que são pessoas comuns, pessoas simples como eu, como você, e que um dia decidiram escrever romances policiais. Eu acho que isso fez toda a diferença. Eu penso que isso fez toda a diferença. O Leif trabalhava para a polícia. Ele viu muitos assassinatos, alguns horríveis. E ele então ele está escrevendo, claro que é ficção. O assassinato de Linda, por exemplo, é uma ficção. Mas ele está usando a sua experiência. Eu não acredito que ele conseguiu se desprender da sua experiência como criminologista. Né? E ele traçava perfis para a polícia na época em que ele trabalhava. Então aqui acontecem várias coisas assim que estão impregnadas do mais bruto realismo, né? Não é uma obra, por exemplo, eu vou dar como exemplo a Agatha Christie. Ela cria Hercule Poirot, o seu principal detetive, ou então aquela velhinha tão fofa, a Miss Marple, né? Eles partem de pistas e que eles vão encaixando na cabecinha deles, como na cabeça privilegiada deles, e vão a partir daquelas pistas
desmembrando diante dos olhos do leitor o crime e mais tarde esclarecem tudo. Mas aquilo, no fundo, é uma representação. Ao passo que o Leaf, ele vai muito ao pé da letra e acaba se tornando cansativo. O texto acaba se tornando um pouco cansativo. Então, por exemplo, uma moça é encontrada assassinada. A primeira coisa que se faz, né, chama-se a polícia. Aí os policiais designam uma equipe que vem de Estocolmo. Essa equipe é presidida pelo Bäckström, que é o suprassumo do que há de pior e mais vulgar no planeta. Ele é, da cabeça aos pés, um porco chauvinista. Ele é intragável, insuportável. Mas ele é insuportável mesmo. E além de tudo, ele é corrupto. Ele é corrupto, ele não é um bom policial. Ele simplesmente delega funções porque a única coisa que ele quer é beber cerveja, dormir e comer. Ele trata a mulher como se a mulher fosse um objeto. Inclusive tem uma moça que é policial na equipe e ele faz de tudo para destituí-la por pura implicância. Ele é homofóbico, racista e machista. E eu achei que no final ele ia... Vou dar um spoiler. Eu achei que ele ia ganhar o que ele merecia e não ganhou. Fiquei desapontadíssimo. Mas não foi a única coisa que me desapontou no livro. Lá pela página 300 o livro começa a ficar bom. O livro começa a ficar bom porque de repente eles prendem um suspeito. E aí é claro, a investigação fica mais séria, fica mais, vamos dizer assim, o texto se aquece. O leitor diz, opa, agora a coisa vai melhorar. Olha, eu amarguei umas 300 páginas sem necessidade, porque assim... Tem, por exemplo, um tal de Yannis, aqui na obra, que o tempo todo fala sobre os sonhos que ele tem com a infância, com o pai, com uma bicicleta vermelha que o pai havia comprado. E aí o leitor fica acreditando que aquilo tem alguma conexão com o crime. Só que não tem. Além de não ter nenhuma conexão com o crime, aqueles sonhos e divagações do Yannis sobre o pai, sobre a bicicleta vermelha que ele ganhou na infância, sobre as quedas que ele teve, aquilo não é explicado, simplesmente não se fala mais naquilo e aquilo fica por isso mesmo. Eu achei um livro muito mal escrito. Eu achei um livro muito mal escrito, tem uma capa linda, eu pelo menos adorei. Essa coisa aqui não tem relação nenhuma com a história, tá? Nenhuma. Mesmo assim, eu achei a capa muito bem feita. O título eu achei horrendo. Linda como no caso do assassinato de Linda. Mas o que isso quer dizer? Até que em português faz sentido. Só que linda não é um adjetivo em inglês. Outro detalhe. A palavra linda em inglês é apenas um substantivo próprio. Outro detalhe é que isso aqui não foi traduzido do sueco. Isso aqui foi traduzido do inglês, que por sua vez foi traduzido do sueco. Então nós temos aqui filtros. E eu acredito que isso empobreça talvez a história. Não sei se é o caso. É a tradução de Mauro Pinheiro. Ele traduziu do inglês. A editora é a Intrínseca. E foi lançado no Brasil e também lá na Suécia. Ele foi lançado em 2005. Ele fala ali sobre o início do século XXI. Ele fala assim, as pessoas começam a ter celulares, mas não são todas que têm. Algumas pessoas já estão familiarizadas com o computador, com o GPS, com coisas que só mais tarde adquiriram popularidade. Eu achei um livro assim ruim. O final é péssimo. Não vou dar spoiler porque talvez alguém queira ler, mas eu achei o final péssimo mesmo. Assim, muito decepcionante. Eu fiquei extremamente desapontado. Foi um dos piores livros que eu li esse ano. Eu só não vou dar ele de presente porque eu gostei muito da capinha, mas eu
nunca mais quero ler nada dessa pessoinha. Eu fiquei traumatizadíssimo. O livro é ruim, na minha opinião. Na minha opinião, o livro é ruim. Outras pessoas, eu sei de algumas pessoas que gostaram desse livro. Então, né? Eu não sou dono da verdade, nem quero ser, Deus me livre. Se você se sentir tentado, leia o livro, mas por favor não esqueça de me dar a sua opinião sobre ele. Ali pela página 300 aconteceu uma coisa que isso eu vou ter que contar para vocês, que me prendeu muito na história, que foi quando eles prenderam um assassino não, suspeito, assassino Sidney. Eles prenderam um suspeito, esqueci o nome dele, é um daqueles nomes suecos que não dá para pronunciar de jeito nenhum, porque a traqueia vai cair lá na sola do pé. E esse era um rapaz assim, jovem e bonitão. Jovem não, ele não era tão jovem, mas ele era bonitão e com fama de garanhão. E ele havia sido amante da mãe de Linda. Os pais de Linda eram divorciados. E a mãe de Linda vivia no interior. E quando ela descobre que aquele homem que tinha sido seu amante e que foi ela que apresentou a Linda e mais tarde ele se tornou amante de Linda. Ele terminou a relação com a mãe de Linda e tornou-se amante da própria Linda. E quando ela descobre que aquele rapaz provavelmente matou a sua filha e que foi ela que o apresentou a ele, ela teve um imenso sentimento de culpa, né? A gente percebia o sofrimento dela. O autor, ele descrevia muito bem as situações. O Leaf não é um escritor ruim, só que eu não gostei dessa trama, mas ele é um escritor bom. Ele é um escritor que sabe, assim, narrar, que sabe descrever. E a gente sentia a dor da mãe da Linda. Não teve como não pensar em crimes famosos que aconteceram aqui mesmo no nosso Brasil, né? Porque imagina, ela apresentou o assassino da filha para a filha. Ela já estava destruída porque a sua única filha tinha sido morta de uma maneira bizarra. E aí ela descobre que foi ela que apresentou o possível assassino para a menina. Então foi um dos momentos que eu mais gostei na trama, porque o Leif Persson ele consegue isso. Só que essa trama aí não foi feliz, né? E eu pretendo não ler mais nada dele. Uma coisa que eu gostei muito dele, no estilo que ele tem, é que ele mistura o discurso direto com o discurso indireto. Então as pessoas estão dialogando e de repente ele passa para o discurso indireto e ele faz isso de uma maneira tranquila, de uma maneira saudável e harmônica. Não é todo escritor que consegue fazer isso, e ele faz com grande propriedade. Bom, gente, o que eu tinha a dizer sobre esse livro intragável era isso. Quem quiser ler, é por sua conta e erro. Talvez você goste, né? A minha opinião não é necessariamente a opinião de todo mundo. Na semana que vem, seis, dia 6 de outubro, depois das malfadadas ou bem-fadadas eleições, nós vamos conversar sobre os livrinhos novos na estante. Eu comprei pouco, bem pouco, realmente pouco, consegui me segurar, mas vai entrar alguma coisinha. E agora na terça-feira eu vou me intrometer na sua terça-feira e vou, dia 1º de outubro, fazer o videozinho O que pretendo ler em outubro? Que é o que eu mais gosto, aquele momento em que eu seleciono, já selecionei, aliás, as leiturinhas que pretendo fazer ao longo do mês. E no dia 3 de outubro, quinta-feira, nós teremos a nossa primeira resenha do Halloween. O Advogado do Diabo. Está aqui comigo essa capa lindíssima. O Advogado do Diabo. Olha só, gente, o capricho da Dark Side. Realmente a Dark Side é maravilhosa. Do Andrew Niederman.
O Advogado do Diabo é uma história muito boa, uma história deliciosa. A gente vai se encontrar aqui na quinta-feira, dia 3 de outubro, para falarmos sobre isso. E no dia 1º de outubro para O que Pretendo Ler em Outubro. Uma semana iluminada para todos nós. Um beijo no coração de todo mundo e a gente se vê aqui terça-feira.